o caminho. Em algum momento nós se perdemos neste caminho. Mas nasce uma esperança no meu coração, porque nós, como seres humanos, somos o único ser capaz de pensar. E se nós temos a capacidade de pensar, nós temos a capacidade de corrigir as rotas. Nós temos a capacidade de corrigir o caminho de nossos amados. Nós, como sociedade, viramos as costas para Deus. E como resultado disso, nós temos colhido violência e morte. E nós estamos aqui para conscientizar a população do Los 15, a população de Belfor Roxo, que os jovens não têm que morrer. E esse caminho ele só vai mudar se nós fizermos ele junto. Essa história só mudará se cada um de nós decidir construirmos uma nova história juntos. Então nós estamos aqui, vamos fazer uma oração para iniciar esse trabalho. Logo depois vamos também ter um minuto de silêncio em homenagem às pessoas que se foram vítimas da violência no trânsito, também perderam sua vida no trânsito, e jovens que têm tirado a sua própria vida, pois o suicídio já é a terceira causa de morte entre a juventude. A todos. Tudo ao Senhor não tem como não ter a palavra do Senhor, né? E eu gostaria de deixar uma palavra para todos que estão aqui e aqueles que estão passando por aqui. Hoje eu gostaria de falar um pouco sobre o nosso menino Sérgio, nosso céuzinho, como a gente costumava chamar. Mas ontem fui fazer um evangelismo pela madrugada e fiquei um pouco sem voz. Então assim, mas Deus sabe de todas as coisas. Então a gente fala aquilo que Deus determina, que Deus escolhe para que a gente possa estar falando. E em Lucas 5,18 diz assim: alguns homens trouxeram um paralítico deitado numa cama e estavam querendo entrar na casa e colocá-lo diante de Jesus. Porém, por causa da multidão, não conseguiram entrar com o paralítico. Então o carregaram para cima do telhado, fizeram uma abertura nas telhas e o desceram na tua cama em frente a Jesus, no meio das pessoas que estavam ali. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. O mestre da lei e os fariseus começaram a bater aqui. Ele colocou: meu amigo, os seus pecados estão perdoados. E mais à frente tem uma parte que ele fala: pega a tua cama e vá. O que eu quero dizer com isso, meus amados? A pergunta que eu quero fazer para vocês, jovens, e até para nós que estamos aqui nesse momento, não é de crítica, não é de culpa, é de reflexão. Para onde os seus amigos têm levado vocês? Qual a direção que os teus amigos têm levado vocês? Claro que a responsabilidade é nossa, a responsabilidade é sua, mas que nós possamos buscar, selecionar, falar com todos sim. Mas para onde o teu amigo tem te levado? Quantas vezes você está dentro de casa, pensando em participar de um churrasco com a tua família, e algum amigo bate na tua porta e fala: vamos ali tem a boa, vamos para lá, vamos curtir, vamos aproveitar. E muitas das vezes você não volta, irmão. Vocês não voltam, jovens. Então hoje, nós temos a pequena Zoe, tem 4 anos de idade, tem crise de ansiedade, acorda de madrugada: mamãe, cadê o meu papai? Eu quero ir para o céu encontrar com o meu papai. E isso corta o nosso coração. Nós temos a pequena Gisele, que é irmã do Sérgio, que hoje luta para ajudar a mãe a sobreviver após a morte dele. Ele morreu sim, a carne dele morreu, mas ele vai viver para sempre nos nossos corações. Só que a nossa luta é que para os jovens, para que não aconteça com outras mães, que vem acontecendo com a minha família, de perder um menino tão jovem, tão lindo, tão cheio de saúde. Essa é a palavra que eu trago de reflexão para os jovens de hoje. Para onde os seus amigos estão levando vocês? Qual o caminho que eles estão dando para vocês? Vocês possam
ter maturidade, discernir. Vocês sabem o que é bom e o que é errado, então vocês possam ver qual é o melhor caminho para seguir. Porque nessa de vocês irem para um caminho junto com um amigo, vocês não voltam para casa e deixam uma família acabada, destruída para sempre. E que Deus possa nos fortalecer, nos ajudar a superar nesses momentos, assim como a minha família tem se sustentado no Senhor, muitas outras que estão aqui também serão sustentadas no nosso Senhor. E assim eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Aqui, pessoal, relatos de alguém que sente a dor, né? Da perda de um filho. Eu estou aqui também com o presbítero Flávio, está ali segurando a foto do filho dele. Vem cá, Flávio. Também perdeu um filho em acidente de moto e vai dar uma palavra aqui também, pessoal. Só os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Uma boa noite para todos os moradores do lote 15. Eu venho em cima da palavra da Bruna. Ela disse que os amigos carregaram aquele paralítico, que ele não conseguiria andar, mas os amigos levaram até um caminho de bênção, até um caminho de vitória, até um caminho até Jesus, que ele pôde deixar a cama e andar. Em cima da palavra dela eu digo, Provérbio 14:12, a palavra de Deus diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas seu caminho final são um caminho de morte. Nesta manhã aqui no centro do lote 15, eu tenho uma mensagem de reflexões, porque todas as tintas, todos os papéis deste mundo seriam pouco para descrever o nosso amor pelos nossos entes queridos que se foram, pelo amor do meu filho Thales que se foi, pelo amor do seu sobrinho que se foi. Todas as tintas, todos os papéis seriam pouco para escrever o nosso amor por eles. Mas, em meio à perda de alguém que amamos, é uma das experiências mais difíceis e dolorosas que temos. Enfrentar na vida, quando somos confrontados com a dor, com a perda de um filho. Posso dizer que centenas de emoções invadem o nosso ser. Emoções de tristeza, sensações de vazio, uma dor intransponível. Parece que alguém abre a nossa caixa torácica, arranca do nosso peito o nosso coração. Você sente a dor, mas deseja estar no lugar dele. Mas você não consegue morrer, parece que alguém aperta o seu peito, você sente a dor, mas você não morre. Parece que você, com o narcisismo, achamos que falhamos, achamos que erramos em alguma coisa. Não erramos. É o jovem que estou embriagado pela ostentação perigosa. Uma ostentação que nos leva a um trágico final. Por isso, é minha dor que carrego por ter perdido meu filho. Desculpa. Aos 17 anos de idade, em um acidente de moto, que nós, pais e mães, não compramos. Ele lutou e comprou os seus próprios méritos com o seu próprio trabalho. Mas como todos os jovens, ele tinha sonhos, projetos, infelizmente interrompido por algumas horas de ostentação perigosa. Ele se foi, mas sempre permanecerá vivo em minha memória, em memória de meus amigos que aqui estão. Eu louvo a Deus, pastor Marco, pela sua capacidade, porque esse projeto, jovem demais para morrer, ele nasce no trono da graça e vem direto ao seu coração. Eu te agradeço, porque o Senhor pode, com esse projeto, dar voz ainda que embargada pela dor, ainda que embargada pela saudade. Projeto este que nos dá voz. E eu sei que com isso eu não consigo trazer o meu filho de volta, como a Bruna também não consegue trazer o seu sobrinho de volta. Mas nós podemos alertar os jovens que aqui estão, para que seus pais não venham sentir a dor de perdê-los. Porque a ordem natural da vida são os pais enterrar seus filhos, não os filhos enterrar seus pais.
Hoje estamos aqui nesse projeto Jovem Demais para Morrer, porque a morte de um jovem traz um rompimento de uma pessoa muito especial, que são nossos filhos, e para outros, os seus entes queridos. Traz um rompimento de uma conexão ímpar e singular, que é difícil descrevê-las em palavras. E é como que nós perdemos alguma parte do nosso corpo. A falta de um filho traz um vazio que nunca e nada preencherá. Cada momento, cada sorriso, cada abraço fica na memória gravado. Não tem como esquecer. Mistura-se a dor com a saudade. Com o passar dos anos, a dor vai transformando em saudade, e quando bate a saudade, vem a dor. Vamos carregar essa dor por túmulo, mas vamos conscientizar pessoas aqui que não carregam essa dor consigo. Eu termino a minha fala e vamos aqui sobrevivendo com a mistura de dor e saudade com o passar dos anos. Eu termino a minha fala dizendo, aqui nesta manhã, Salmo 119, versículo 9 em diante. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando de acordo com a tua palavra. O jovem não tem que purificar o seu caminho na maconha, na cocaína. O jovem não purifica o seu caminho indo para o tráfico, não. O jovem purifica o seu caminho de acordo com a palavra de Deus, que salva, que cura, que transforma o vil pecador. Jovens não tem que morrer. Jovens tem que viver para anunciar o futuro da nossa nação. Sonhos que são enterrados, jovens que pretendiam ser vereador, governador, não sei, advogados que hoje, como meu amigo Ney perdeu o filho dele ontem, foi-se um sonho. Mas eu sei, irmão, que mediante esse projeto, mediante a nossa dor, a irmã Bruna e você, mediante tudo isso, eu sei que o meu Deus ainda está no trono. Ele está sentado no alto sublime trono. A sua terra está cheia da sua glória. A terra e os céus estão cheios da glória de Deus. Mesmo que você não veja o mar se abrir, mesmo que você não consiga andar sobre as ondas, não consiga andar sobre as águas, Deus ainda continua no controle. E todos aqui, mediante a perca, nós temos a voz, através desse projeto, de anunciar que ainda há esperança para o jovem. E as palmas louvam ao Senhor. Aqui está uma partícula de tantos pais que perderam os seus filhos. E o Flávio hoje aqui representa todos esses pais, juntamente com a Bruna. A sua irmã foi para a Bahia, ela dizia para mim, porque não aguentou mais ficar aqui. Então, nós estamos aqui em homenagem, em memória às vítimas, mas nós estamos aqui principalmente porque a gente sabe que aqueles que se foram, a gente não pode trazer de volta. Mas nós estamos aqui principalmente por aqueles que ainda aqui estão, para que não trilhem esse mesmo caminho. Porque nós queremos que a vida da juventude, ela prevaleça, ela permaneça. O jovem não tem que morrer na força e no vigor da sua juventude. Tá bom, pessoal? Eu queria, depois desse depoimento aqui, deixar uma mensagem bíblica, que está em 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 15, que mostra a história de Davi. Quando Davi também perdeu um filho. O rei Davi, sim, o rei da Bíblia, ele perdeu um filho, vítima de uma doença, mas ele teve uma atitude nessa perda. Eu queria pregar hoje aqui sobre esse tema: como superar as perdas da vida. Eu sei que é algo que a gente não consegue superar, mas como lidar com isso? Como tocar a vida depois disso? E Davi, ele vai nos ensinar aqui esse caminho. O texto diz assim, pessoal, 2 Samuel, capítulo 12, verso 15 diz: depois que Natã foi para casa,
o Senhor feriu o filho da mulher de Urias, que não era Davi. E Davi implorou a Deus em favor da criança. Ele jejuou entrando em casa e passou a noite deitado no chão. Os oficiais do palácio tentaram fazê-lo levantar do chão, mas ele não quis, se recusou a comer. 7 dias depois, a criança morreu. Os conselheiros de Davi estavam com medo de dizer-lhe que a criança estava morta. E comentavam enquanto a criança ainda estava viva, falamos com ele, e ele não quis escutá-los. Como vamos dizer que a criança morreu? Ele poderá cometer alguma loucura. Davi, percebendo que os seus conselheiros cochichavam entre si, compreendeu que a criança estava morta. Ele perguntou: a criança morreu? Sim, morreu, respondeu eles. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, perfumou-se, e tomou a sua roupa. Depois entrou no santuário do Senhor e o adorou. E voltando ao palácio, pediu que lhe pudessem uma refeição e comeu. Seus conselheiros lhe perguntaram: por que age assim enquanto a criança estava viva? Jejuaste e choraste, mas agora que a criança está morta, te levantaste e comeste? Ele respondeu: enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei. Eu pensava, quem sabe, talvez o Senhor tenha misericórdia de mim e deixe a criança viver. Mas agora que ela morreu, por que deveria jejuar? Poderia eu trazê-la de volta à vida? Eu irei a ela, mas ela não voltará para mim. Queridos, aos ciclistas, que bonito ver vocês, todos equipados, protegidos. Que bom, o projeto Jovem Demais fala sobre as 3 maiores causas de morte: a morte do homicídio, a morte do trânsito e o suicídio. E Deus abençoe essa caminhada de vocês. Aqui, queridos, Davi, ele tinha um filho que adoeceu gravemente. Enquanto essa criança estava adoecida, Davi buscou o Senhor. Eu lembro quando preguei essa mensagem a primeira vez, ainda na igrejinha, aqui na Paulo XI, na subidinha ali do morro, há muitos e muitos anos atrás. Quando eu terminei de pregar sobre como superar as perdas da vida, uma senhora me parou na porta da igreja e disse para mim: presbítero, eu era presbítero na época, há 13 anos o meu filho saiu para ir para o baile funk e nunca mais voltou. E há 13 anos eu sento no sofá da minha casa e fico olhando para a porta, achando que o meu filho vai entrar por aquela porta. Mas hoje, aqui, depois dessa mensagem, eu tenho a consciência que o meu filho nunca mais vai voltar. Eu abracei aquela senhora e disse: eu sei que a dor entrou intensa hoje no seu peito, porque a senhora reconhece isso hoje. Eu abracei ela e ela começou a chorar. E aí então eu comecei a pregar essa mensagem. Ora, Davi tem um filho que está doente, e enquanto está doente ele vai buscar Deus, para ver se Deus de alguma forma se compadece dele e cura aquela criança. Davi ele jejua, Davi ele ora, Davi ele busca o Senhor. Mas 7 dias depois o texto diz que a criança morreu, a criança se foi. E os amigos de Davi, os conselheiros de Davi, ao saber que a criança se foi, eles não queriam falar para Davi que a criança morreu. Por quê? Tudo bom, Pedro? Eles pensavam o seguinte: ora, enquanto a criança ainda estava viva, Davi já estava mal. Imagine agora que a criança morreu, a gente chegar lá e falar que a criança morreu. Pior vai ser para Davi. Eles querem deixar Davi acreditando no mundo que não existia mais. Eles queriam deixar Davi acreditando ou vivendo um mundo de ilusão, acreditando que a criança estava viva, quando na verdade a criança já estava morta. E Davi, percebendo aquilo, ele quer então saber a realidade. Davi não quer viver um mundo de ilusão. Por mais que a dor ela seja forte, Davi ele quer viver a realidade. E aí ele vai fazer a pergunta: a criança morreu? E aí vem a resposta, meu irmão, que traz aquele impacto no coração de cada pai. Alguém deu a notícia para ele e disse: é morta a criança. Mas a atitude de Davi nesse texto, ela nos surpreende.
estava prostrado, aquele Davi que estava ali sem comer, sem beber. O texto diz que ele se levantou, ele se arrumou, ele se ungiu e ele foi para a casa de Deus adorar a Deus. E aqui está o caminho para aqueles que querem, de alguma forma, conviver de forma mais tranquila com a dor. O caminho é Deus. Não há outro caminho que nos traga o alento no momento da perda. Não há outro caminho que nos traga o alento no momento em que a gente recebe uma notícia que o nosso filho se foi. Apenas Deus, nesse momento, é quem pode trazer esse consolo. Então Davi, ele quer viver essa realidade. E a primeira coisa que ele faz, Flávio, ele se levanta, ele vai tomar um banho e se arrumar. Ou seja, ele vai cuidar do seu corpo físico. Aquele Davi que estava talvez em um estado de depressão, sem tomar banho, sem se cuidar, agora ele vai se cuidar. Quantas pessoas, ao receber uma notícia como essa, não tem mais força para se cuidar, não tem mais força para cuidar de si, não faz mais cabelo, não faz mais unha, ou seja, abandona-se a si mesmo, vive um estado depressivo e não se cuida. Sabe, se você trouxer a fé para o seu coração, por mais difícil que seja a perda, a notícia e a dor, Deus pode fazer você levantar e a princípio cuidar de si. Mas Davi, ele não cuidou só do seu corpo, não. O texto diz, pessoal, que Davi, ele foi para a casa de Deus adorar a Deus. E aí agora ele vai então cuidar da sua alma. Tem gente que até se levanta, toma banho, faz cabelo, cuida da unha, mas a alma está arrebentada. Por quê? Porque não fez esse movimento para a casa de Deus e para Deus. E a palavra para você aqui hoje, nessa manhã também é: mãe, pai, você que perdeu um ente querido e ainda sente a dor, busque em Deus esse consolo. Busque no Senhor o consolo para a sua alma. E eu quero dizer aqui, em nome do projeto Jovem Demais para Morrer, em nome da Assembleia de Deus, Ministério Frutificando em Cristo, em nome do Ministério Esconderijo do Altíssimo que está conosco aqui nesse trabalho, nesse evento, nós queremos dizer que nós sentimos muito a perda. Se alguém aqui perdeu muito querido, nós sentimos muito essa perda. Mas motivar a você a ressignificar essa dor, nós podemos levantar a cabeça e fazer algo para que esses jovens que ainda estão aí, eles não trilhem esse mesmo caminho. Hoje, nesse dia de conscientização, nós queremos falar também sobre um assunto que é muito difícil às vezes ser falado dentro de casa, nas igrejas, nos nossos ambientes sociais, mas que é de extrema importância ser falado, que é o suicídio. Hoje nós temos muitas ferramentas para que o suicídio ele possa ser mais comunicado antes de acontecer. Então hoje nós temos mais informações, nós temos pessoas especializadas com maior quantidade para que o suicídio não aconteça. Então, se você conhece alguém que esteja passando por algum tipo de depressão, algum tipo de tristeza profunda, falta de prazer em viver, que você possa ser um agente comunicador, que existe um espaço, existem lugares prontos para receberem essa pessoa, que o suicídio não é a única opção para ela. E hoje eu queria compartilhar com você que está ouvindo a gente ferramentas, lugares, disponibilidade para que não chegue ao ponto do suicídio. Se hoje você sente essa falta de prazer por um longo tempo, por um longo período, hoje na nossa cartilha de psicologia, no nosso código de ética, nós temos profissionais especializados que eles agem de acordo com esse código. Então, eu queria compartilhar o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Ele oferece atendimento psicológico 24 horas por dia.
24 horas por dia existem profissionais especializados, preparados para falar com você. Então, basta você ligar do seu celular para o número 188. É uma ligação gratuita, disponível 24 horas por dia, para você conversar, para você expor o que você está sentindo em extremo anonimato. Então, são profissionais que agem de acordo com a ética e eles entendem a importância desse trabalho, a importância dessa ação de compartilhar os seus sentimentos antes que algo ruim aconteça. Hoje nós entendemos que muitos jovens, eles se autolesionam, não por intenção suicida muitas vezes, mas por motivos de querer acabar com a dor que eles estão sentindo emocionalmente, para querer realmente expressar no corpo o que eles sentem por dentro. Então, muitas vezes as pessoas que se autolesionam, elas não estão procurando se matar, mas elas querem expressar de alguma forma o que elas estão sentindo. Mas existe também a autolesão suicida, principalmente entre os jovens hoje. Adolescentes e jovens estão entre o marco mais alto de autolesão hoje. Então, nós queríamos compartilhar, conscientizar você de que existem lugares especializados para receber você. Existem lugares especializados para receber seus amigos, alguém que você conheça que esteja precisando desse auxílio, desse cuidado. Porque um fato falar sobre isso é importante, mas buscar um cuidado profissional é mais importante ainda. Então, se você conhece alguém que esteja passando por essas ocorrências que a gente colocou aqui, né, que é realmente uma falta de prazer em viver profunda, geralmente no mínimo de 2 semanas ininterruptas. No caso, se a pessoa vive no mínimo 2 semanas excluída realmente do convívio social, não consegue sair de casa, não consegue se levantar para tomar um banho, não consegue fazer ações básicas do dia a dia, já é realmente um ponto que a gente precisa olhar com mais cuidado para essa pessoa. Perceber que ela não está no seu estado normal, que nenhum ser humano que hoje, com as condições que a gente tem de tomar um banho, escovar os dentes, fazer a nossa comida, que hoje nós temos essa possibilidade. Se a gente não consegue realizar essas ações, algo não está certo. Então, devemos olhar com essa pessoa com cuidado e não com julgamento, entendendo que a dor que ela está sentindo não é a nossa, mas só ela entende, só ela sabe o que ela está passando. Então, se você conhece alguém assim, informe a ela o número do CVV, do Centro de Valorização à Vida, 188. É o número para você entrar em contato. Existe também o chat. Então, se você pesquisar na internet CVV, Centro de Valorização à Vida, você vai encontrar um portal para que você possa conversar com um profissional em extremo anonimato. Ele realmente vai estar pronto, preparado para cuidar de você, para conversar com você, para te ouvir, para te encaminhar se for preciso, para que não ocorra realmente um suicídio, para que não ocorra algo que nós não queremos que aconteça. E hoje, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, segundo ela, a cada uma pessoa que comete suicídio, 6 pessoas são impactadas. Então, novamente, a cada uma pessoa que comete suicídio, 6 pessoas são impactadas, segundo a Organização Mundial da Saúde. E como que elas são impactadas? Geralmente, a pessoa que é impactada pode entrar numa depressão também, pode entrar nesse estágio que a gente falou de tristeza profunda. Ela pode realmente não ver mais esperança na sua vida por ter perdido um familiar importante. Então, são muitas camadas que nós entramos por conta de uma pessoa que comete suicídio. E como nós podemos evitar isso? Essa é a questão. Hoje, as universidades
tanto federais quanto particulares, possuem um serviço de atendimento de psicologia especializado. E ele é gratuito. Então, se você precisa, se você vê necessidade de um acompanhamento de um profissional, você pode estar procurando nas universidades federais, particulares, um atendimento gratuito. Basta você ir até a faculdade, a universidade, realizar a sua inscrição. Lá você vai ficar numa lista de espera e, dependendo da demanda, você será chamado bem rápido. Então, procurem esses lugares. Caso você precise, esteja conversando e buscando um profissional de saúde. A saúde mental, emocional, ela é de extrema importância e muitas vezes ela não é falada. Mas isso não nega a importância que ela tem. Então, se você conhece alguém que esteja passando por isso, procure ajuda, procure um profissional, converse com alguém, não se cale. É importante que a gente possa ter alguém para buscar, ter alguém para entrar em contato antes que algo ruim aconteça. E essa é a nossa conscientização para o dia de hoje. Agradeço a todos. Eclesiastes capítulo 12, no verso 1, diz uma palavra, uma exortação em que um sábio Salomão ele traz, e que diz sobre o jovem: jovem, lembra-te no dia do teu Criador, no dia da tua mocidade, para que quando vier os dias maus, não diga, nele não tenho contentamento. E esta palavra, ela traz o incentivo a buscar a Deus na sua juventude, para que na velhice, como descreve, um período de fragilidade, um período em que você não possa ter força ou vigor, ou diga, eu não tenho alegria, eu não tenho contentamento, ou que você não tenha mais força alguma para que possa buscar e fazer uma aliança com o nosso Deus. Essa palavra, ela traz um lembrete para que nós possamos lembrar o mandamento de Salomão, que aconselha principalmente os jovens a priorizar a fé, a relação com Deus enquanto a força e energia na sua juventude. Oh, ser jovem, chegar à juventude é um privilégio de Deus, é um privilégio que Deus te concede, a oportunidade de você ter uma aliança, a oportunidade de você ter um convívio, a oportunidade de você se achegar a Deus, como diz o sábio Salomão, para que na velhice você não diga, não tenho nos meus dias contentamento, ou que te falte a força, ou que te falte a fé para buscar a esse Deus. Também diz, refere-se a essa velhice, aleluia, no período da Bíblia descrito em forma alegórica, com imagens de fragilidade, de crime e perda de prazer, aleluia, indica a tristeza e a falta de satisfação que pode acompanhar o envelhecimento, especialmente se a vida não for vivida com um propósito espiritual. Ei, jovem, você que nos ouve, especialmente nesta manhã, você tem que viver com um grande propósito na sua vida. Você pode viver mais, você pode viver mais um pouco, mas com um grande propósito na sua vida. E esse grande propósito em que possa estar no seu coração, na sua alma, só tem um nome, que é Jesus Cristo. Como ele mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Temos que valorizar a juventude. Valorize a sua juventude, é um tempo valioso para servir a Deus, pois enquanto há força é disposição, aleluia. Então enquanto você tem força, enquanto há vigor em você, busque a Deus, busque esta aliança, esse convívio com Deus Todo-Poderoso. E nós possamos fazer aqui a respeito da esperança. Ele exorta para que os jovens não se envolvam apenas em prazeres passageiros, mas busque um propósito maior, é duradouro em Deus, que trará esperança mesmo diante das dificuldades da vida e também da morte. Aleluia. Então, jovem, enquanto a vida, faça isso no seu coração e na sua alma.
alma enquanto há vida, porque há esperança. Há um ditado popular que diz: a esperança é a última que morre. Não, a tua esperança, ela não morreu. Sim, morreu, mas ao terceiro dia, como muitos outros pensavam que ali tinha acabado, terminado, não existia mais esperança para que o povo pudesse se salvar, mas ao terceiro dia a esperança ressurgiu e ela tem nome, ela se chama Jesus Cristo. Então, jovem especial nesta manhã, a mensagem a todos, mas é especial a juventude que tem se perdido e cruelmente tem sido tirada de nós, para que você valorize a sua juventude enquanto há força, enquanto há vigor. E faremos nesta manhã ainda, logo nós seguir os próximos momentos, oração ainda por a sua vida, para que a sua vida possa ser alcançada, para que Deus possa alcançar você. Então, jovem, juventude que chegou à sua vida, enquanto você há vida e vigor, faça isso no seu coração e na sua alma. Aleluia. Como disse Sábio Salomão, encerra o pastor Marcos, como disse Sábio Salomão: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando vier os dias maus, não diga, não tenho nele contentamento. Que Deus possa lhe abençoar nesta manhã, com muita paz, saúde e alegria em seu coração e em sua alma, em nome de Jesus. Volte para o Criador! Volte! Ele está como o pai do filho pródigo de braço aberto, esperando você voltar, retornar. Retorne! Vem! Valorize seu tempo em vida! Vem, jovem, adore a Deus! Entregue a sua vida ao Senhor, ao Criador! O que estamos falando hoje é resultado de uma sociedade que virou as costas para Deus. E nós precisamos nos voltar para Ele. A cura para Belfor Roxo, a cura para o nosso povo, e essa cura tem Deus. Vamos juntos mudar a história da nossa cidade. Levanta a igreja do Senhor. Levanta com a voz profética. Jovem não tem que morrer. Jovem não tem que perder a vida na flor da sua idade. Eu não vim contra sua força. E nós viemos profetizar que os jovens não irão morrer, eles irão viver. Jovens que hoje seguram fuzis, largarão o fuzil e pegarão a Bíblia no nome de Jesus. Nós profetizamos liberdade para nossa cidade. Cadê nós profetizamos cura em nome de Jesus. Aleluia. Volte-se para Deus. Não vire as costas para o Criador. O ar que você tem foi Ele que te deu. A vida foi Deus que deu ela a você. Volte-se para o Criador enquanto é tempo. Volte-se para o Criador enquanto é tempo. Volte-se para o Criador enquanto é tempo. No mundo antigo, a ira de Deus caiu no dilúvio, porque a maldade do homem chegou ao nível extremo. No mundo antigo, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque a maldade daquela nação chegou ao extremo. E se nós não se arrependermos e voltarmos para o Criador, Deus mandará o seu juízo. Volte-se para o Criador enquanto é tempo. Largue o erro. Largue a maldade. Pare de fazer maldade. Volte-se para o Criador. Largue a droga. Largue enquanto é tempo. O Criador está alertando. O Criador está chamando a atenção, porque Ele quer sarar a nossa cidade. Ele quer sarar o nosso povo. É tempo de se voltar para Deus. Deus está nos alertando. O tempo de mudar é agora. O tempo e a oportunidade Ele está nos dando. Ele está nos dando nessa
nesse momento. É momento de nós nos voltarmos para o Criador. Se volte para o Criador. Se volte para Deus, jovem. Se volte para Deus, jovem. Se volte para Deus, jovem. Enquanto é tempo. Se volte para Deus, jovem. Se volte para Deus, jovem. Enquanto é tempo. Deus quer nos salvar. Deus quer nos livrar do juízo eterno. Deus quer nos livrar da condenação eterna. E o momento é agora. Você que está afastado, volte. Ei, se volte para Deus agora. Se volte para Deus enquanto é tempo. Deus está te chamando agora. Não é amanhã, é agora. Deus está chamando você agora. Aleluia! Agora. Glória! Aleluia. Aleluia! Oh, maravilha! Glória! Escuta. João capítulo 7, verso 37. Nós já vamos terminar. Jesus, ele chegou em um local onde tinha muitas pessoas e ele disse. O texto diz que no terceiro dia da festa, Jesus se colocou de pé e disse: aquele que tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva correrão do seu ventre. Ora, esse texto, Jesus chega numa festa chamada Festa do Tabernáculo. E essa festa, ela durava-se 3 dias. Os judeus, eles tinham um grito de guerra nessa festa que eles diziam: aqueles que nunca sentiram alegria na festa do tabernáculo, nunca sentiram alegria na sua vida. Eles caminhavam durante 3 dias de festa dizendo: aqueles que nunca sentiram alegria na festa do tabernáculo, nunca sentiram alegria na sua vida. Só que tem um porém. Essa festa só durava 3 dias. E é por justo esse motivo que Jesus chega no terceiro dia da festa. Por quê? Porque quando a festa ia acabar, a alegria daquele povo também ia embora. Jesus chega no momento em que a festa está acabando, e junto com a festa acabando, a alegria está indo embora. E aí Jesus então vai fazer um convite. Ele vai dizer: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, eu é quem posso dar a vocês a verdadeira alegria. E essa alegria vem de dentro. Quantas pessoas esperam o momento para ir para a festa, para poder sentir alegria, mas quando a festa acaba, a alegria vai embora. Quantas pessoas esperam o momento para ir para bailes, para se divertir, sentir alegria, mas quando bota a cabeça no travesseiro para dormir, a angústia, o desespero volta. Jesus aqui nesta manhã, ele está se colocando de pé e está dizendo: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Jesus, ele quer saciar a sede da sua alma. A sede que ele fala aqui não é a sede física, essa que você mata quando você vai na geladeira da sua casa para beber água. Não, ele está falando da sede espiritual. Ele está falando, aleluia, desse vazio existencial que é dentro de você. Ele está falando dessa angústia que você não sabe de onde vem. Ele está falando muitas das vezes dessa vontade de se isolar, de sumir, de ficar sozinho que você sente. É a ausência do Criador. É a ausência do Criador. E o Criador hoje está dizendo a você: se volte para Deus. Se volte para Deus, querido. Nessa manhã, volte a sua vida para Deus enquanto é tempo. Às vezes a pessoa fala assim: tudo que falta na minha vida é trocar meu carro. Eu vou pegar um carro zero e aí fica tudo bem. Você troca teu carro, pega o carro zero, e no primeiro dia é tudo maravilhoso, porque é algo novo para você. Só que uma semana depois, aquele carro novo que você comprou, ele deixou de ter esse valor todo que você teve no primeiro dia. A pessoa pensa: tudo que eu preciso é sair do aluguel e comprar uma casa. Você compra uma casa e sai do aluguel, e alguns dias depois, aquilo já não é mais novidade para você e o vazio volta. Sabe por quê? Porque esse vazio que tem dentro da tua alma não é carro que preenche, não é casa que preenche, não é relacionamento que preenche. Esse vazio que está dentro da tua alma, só quem pode preencher ele é Deus. E Deus hoje está falando para você: se volte para o Criador.
Se volte para o Criador hoje. É hora de se voltar para Deus. Nós, como seres humanos, viramos as costas para Deus, e Deus irá mandar o juízo se nós não acordarmos agora. Deus mandou o juízo no dilúvio. Por quê? Porque a maldade do povo lá chegou a nível extremo. Deus mandou dilúvio em Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque a maldade daquela cidade chegou a nível extremo. Deus iria mandar a destruição para Nínive, e só não mandou porque Jonas foi pregar naquela cidade. E o povo ouviu a mensagem de Jonas. Povo de Belfor Roxo, vocês que passam aqui nesta manhã, escute a mensagem do profeta. Se arrependam enquanto é tempo, e se volte para o Criador. Deus está nos chamando nesta manhã a um retorno para Ele. Nós precisamos se voltar para Deus. Não importa quem você é, não importa como você está, não importa a sua maneira, Deus lhe aceita de braços abertos hoje. Deus lhe aceita hoje de braços abertos. É como aquele filho pródigo que foi para longe da casa do pai, mas aí depois que perdeu tudo lá, ele decide voltar e pensa que o pai vai receber ele como empregado, mas o pai estava de braços abertos para recebê-lo como filho. Deus está chamando você hoje e quer, nessa manhã, lhe receber como filho. Queridos, nós somos um projeto Jovem Demais para Morrer. Hoje quem mais morre no Brasil são os jovens entre 15 e 29 anos. E as 3 maiores causas de morte: a primeira é o homicídio, a segunda é o trânsito, e a terceira é o suicídio. E nós estamos aqui nessa manhã para dizer que o jovem não tem que morrer, para dizer que o jovem não tem que perder a sua vida na flor da sua juventude. Nós temos aqui pais que perderam filhos vítimas de homicídio. Nós temos hoje aqui no nosso grupo pais que perderam filhos no trânsito e estão aqui porque não querem que aconteça com outros jovens e com outras famílias. Nós estamos aqui para chamar a atenção para a moda da juventude. Nós decidimos descruzar os braços e dizer que nós não aceitamos mais a morte da juventude. Se você quer fazer parte desse projeto, você pode nos procurar, você pode estar conosco. Se você entende que jovem não tem que morrer, você pode vir fazer parte conosco. Hoje nós temos grupos de pais que perderam filhos para dar assistência com psicólogos. Hoje nós temos um espaço físico, que nós estamos construindo uma quadra poliesportiva, que nós estamos construindo piscina, estamos preparando pessoas para fazer atendimento nesse lugar, e a gente possa ter um espaço para cuidar das crianças e dos adolescentes, para que eles cresçam tendo condições melhores nesta vida. Então vamos juntos. Você pode fazer parte do projeto Jovem Demais para Morrer. Se você tem um talento, talvez você é professor de jiu-jitsu, de karatê, seja lá o talento que você tem, você pode usar esse talento lá no nosso projeto, para a glória de Deus, para que a gente possa fazer um trabalho bacana e melhorar a vida das pessoas. É isso que a gente quer, e a gente chama a cidade de Belfor Roxo para que a gente possa estar junto. Tá bom, queridos? Nós vamos orar agora. Aleluia. Eu queria pedir esse pessoal que está aqui à minha direita, vamos fazer aqui, ó, o pessoal que está do outro lado também, vamos fazer uma fila aqui, que a gente vai fazer um vídeo de final, um vídeo final, bem bacana. Vem com calma para cá, pessoal. A luz, a igreja Esconderijo Bautista do pastor Elias, a igreja Frutificando em Cristo, a igreja aqui, lá do meu irmão Ministério Ademur, lá do Sargento Lancário. Que Deus abençoe, gente, a vida de vocês. Ó, isso não vai parar aqui, tá bom, gente? Isso não vai parar aqui. A gente tem um grupo e a gente vai estar vendo outras datas para fazer outros movimentos. Eu quero continuar contando com vocês e mais. A gente vai agregar mais pessoas nesse movimento. Esse movimento começa pequeno hoje, desse tamanho aqui, mas pode ter certeza, se a gente abraçar a causa de verdade, a gente vai crescer e a nossa voz vai chegar mais longe.
Eu conto com cada um de vocês e eu agradeço muito a disponibilidade de todos vocês nesse feriado de estar aqui para essa causa tão importante que é a causa da juventude. Tá bom, gente? Muito obrigado. Vamos juntos orar agora. No nome de Jesus, vem cá, Lucas, faz essa oração que você é jovem, está representando o Ademur. Vai orar aqui pelo final, no nome de Jesus. Amém, aleluia. Deus abençoe Lote 15, Deus abençoe Belfor Roxo, Deus abençoe a nossa nação brasileira. Amém? Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Louvado seja o nome do Senhor, cuide a sua cabeça onde você estiver. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu nome por esta oportunidade de estarmos aqui nas ruas, Senhor, para propagar o teu evangelho. Nós entendemos, Senhor, que os jovens não têm que morrer, os pais não têm que enterrar os seus filhos, são os filhos que têm que enterrar seus pais, é a ordem da vida. Nós profetizamos, Senhor, a cura, nós profetizamos a libertação, nós profetizamos, Senhor, que aonde estiver um jovem perdido, que possa ser encontrado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós cremos que o Senhor é a cura, que o Senhor é a libertação, e o Senhor é o que nós precisamos na nossa vida. Continua conosco, toma essa nação nas suas mãos, o estado do Rio de Janeiro, o município de Belfor Roxo, toma cada um, Senhor, que propôs no seu coração de estar aqui realizando esta obra. Toma, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém. Você glorifica o nome do Senhor. Obrigado, Lucas. Amém, pessoal? Vou dar a bênção apostólica aqui. Tá bom, gente? Você pode levantar a mão aí pro céu agora para a gente receber a bênção de Deus. E vamos para casa. Tá bom? Um bom sábado, um bom final de semana para todos vocês. E você que está aí, tem sua igreja lá, se quiser fazer parte desse projeto, você será muito bem-vindo conosco aqui. Tá bom, gente? Levanta a mão. Deus abençoe o comércio aqui no Lote 15. Deus abençoe todos os comerciantes, trabalhadores informal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que Deus abençoe a nossa casa e a nossa família. Amém, pessoal? Levanta as mãos assim. Esse tema hoje foi Viva Jovem. A gente entende que o jovem realmente tem que viver. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos que aguardam a vida do nosso Senhor. E que todos digam! Que Deus nos abençoe, meus irmãos! Gente, obrigado, tá? Pessoal, tá conosco aqui também o Rafael, que ela conduz a revista Renova, vai estar fazendo uma matéria lá com esse evento com a gente aqui no site. E aí eu vou compartilhar com vocês para todo mundo curtir a revista lá, tá, gente? A revista Renova vai fazer a matéria, vai divulgar, e aí todos nós vamos lá compartilhar e curtir a matéria da revista, tá bom, gente? No nome de Jesus. Obrigado, Rafael, pelo apoio, tá, meu irmão?